Fala aí, pessoal, iniciando agora a análise mensal do IRDM11. É um fundo que é muito pedido por vocês, tem assim, vários seguidores meus, tanto lá do Instagram quanto aqui seguidores do YouTube e lá do meu grupo do WhatsApp também. Aliás, se você não faz parte desse grupo, o link está aqui embaixo. São cotistas do Iridium e sempre pedem algumas explicações sobre o que está acontecendo. Então, por isso que, inclusive, eu decidi incluir o monitoramento mensal dele. Eu sou cotista do Iridium, então eu quero trazer alguns pontos para vocês do relatório agora que saiu, referente a novembro. Inclusive, se vocês não assistiram o vídeo do mês passado, vocês vão ver que eu fiz o cálculo do preço que eu achei que estava, que na verdade eu continuo achando que o mercado está precificando abaixo. Ele chegou a dar uma subida, depois caiu, mas eu entendo que o mercado exagerou um pouco na queda. Mas assim, o Iridium está passando por problemas, mas eu entendo que é um baita de um fundo imobiliário e tem potencial para se recuperar. Mas como eu falei para vocês no vídeo passado e deixei bem claro, a recuperação dele vai ser lenta e eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo o porquê que eu acho isso. Embora eu tô vendo que a gestão começou a fazer alguns movimentos que são interessantes, mas são movimentos pequenos comparado à questão do prejuízo com os fundos imobiliários que o Iridium tem na carteira. Bora lá para o relatório gerencial. Bom, entrando aqui então no relatório gerencial, o pagamento desse mês, primeiro, o relatório agora de novembro, né? Obviamente, antes de eu falar do pagamento, falar sobre essas questões macro aqui do fundo, para quem é o primeiro que está... É o primeiro vídeo do RDM que você pode estar assistindo aqui. É um fundo de março de 2018. Ele tem uma taxa de administração de 0,17, gestão 1,83, o que está 1% de taxa. Não tem taxa de performance, que eu acho bem bacana. Até porque se ele tivesse taxa de performance, ele não estaria sendo cobrada por causa da performance que o fundo vem tendo há alguns meses. Então, o último rendimento dele de 77 centavos foi maior do que o mês passado. Eles até justificam aqui que tem essa questão da amortização extraordinária e parcial do CRI BWIC, né, que inclusive é um dos CRIs que tem problema, mas eles tiveram essa amortização extraordinária e parcial e recebimento do pagamento por prêmio do parte do CRI Alegra Pacaembu 2. E aqui eles também colocam pontos negativos, que ainda existem CRIs com período de carência, e quando você está com CRI com período de carência, a correção monetária também sofre, porque ela é cobrada em cima do valor principal. E falando aqui a questão de alguns, que a gente vai mostrar alguns CRIs que estão inadimplentes, e a carteira vem apresentando resultados inferiores à média histórica, aqueles colocando a inflação dos últimos... Então eles tiraram da conta a deflação que teve e a baixa inflação, ainda vem apresentando resultados abaixo da média histórica. Não é à toa que a cota está amassada, né? Caiu muito a cota do IRDM. E aqui a questão que é o principal problema do IRDM hoje são as tranqueiras que ele continua carregando como fundo imobiliário. Para vocês que não lembram, o IRDM ele é um fundo ele é um fundo CRI, quase um FOF, muito parecido com o CPTS. Ele tem um pouco mais de 70% em CRI e outra parte em fundos imobiliários. Então ele não é um fundo de papel raiz, ele tem uma boa porcentagem de fundo imobiliário. O que até então, desde o seu início, ele trouxe muito resultado com essa parte de fundo imobiliário, principalmente na questão de ganho de capital. Eu gosto de lembrar, em períodos de bonança, esse fundo estava sendo negociado a 1,5 do P sobre VP, porque ele estava fazendo muito trade e estava trazendo muito retorno. Então ele até entrou no hype, teve até alguns influenciadores que quebraram a cara comprando e mostrando que pagaram mais de R$150 na cota do IRDM, mas eu já vou falar um pouquinho sobre essa questão da carteira dele daqui a pouco. Aqui eles colocam que mantiveram aquilo que eu falei no mês passado, que eles iniciaram a partir de agora a retenção de 5%, o fundo reteve cerca de 5% do resultado distribuível, alinhando com as diretrizes previamente comunicadas no último relatório. A ideia é para tentar manter um dinheiro em caixa para poder suplantar futuras quedas de rendimento, porque eu estou vendo que eles estão começando a fazer uma estratégia que foi muito pedida pelos cotistas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então eles colocam aqui, embora essa medida possa afetar o rendimento distribuído, no curto prazo é uma decisão que eles acreditam estratégica, eu também acredito. Aqui a gente pode ver que obviamente teve um aumento comparado com o mês anterior de 71 centavos, foi para 77 centavos, o que traz um dividend yield bem até interessante, 0,88%, e se a gente for comparar com a GrowSap passou de 1%,
investimento, né, ao mês, o que é aquela gross up quando você compara com o mesmo investimento, só que com imposto de renda. Mas a cota ainda continua caindo, né? Continua caindo. A gente pode ver aqui que o mercado ainda está precificando essa questão da carteira de fundos imobiliários do IRDM. Aqui a questão dos CRIs, eu vou mostrar para vocês as movimentações, tem muito o que falar aqui agora, teve só algumas inclusões. Aqui a gente está vendo os grandes problemas, né? O DEVA 11, aqui a gente tem cadê o HCTR 11, estava baixando aqui, são fundos que estão com baita de um preju. Se a gente for ver aqui, eles têm, olha só, o HCTR, o custo médio dele é 120, o fundo está 30 e pouco, o DEVA 40, o custo médio dele é 101, então eles estão sofrendo muito e não houve redução nesses fundos, eles não vendeu nada comparado com o mês passado. E aí, se a gente for comparar aqui, deixa eu só tirar minha setinha. Se a gente for comparar aqui, que é um dos pontos, eu peguei o relatório do mês passado para vocês verem, esse aqui é do relatório do mês passado. Ele estava com uma carteira de fundo imobiliário de 71 de CRI, de 71,21 e passou para 71,68, ou seja, ele aumentou a posição de CRI e diminuiu a posição de fundo imobiliário, 19,28 o mês passado e agora 19,02. É uma mudança pequena, 0,20% é mudança pequena, mas é uma mudança que é o que os cotistas estão esperando, ele começar a tirar essas tranqueiras do portfólio. Na verdade, ele não tirou tranqueira dessa vez, mas ele está reduzindo a exposição em fundo imobiliário e aumentando em CRI, que eu acredito que a grande maioria dos cotistas do IRDM vem pedindo. Aqui as perspectivas, eles falam aqui da parte de mercado, que os dados de outubro indicam continuidade na expansão de concessão de crédito, aqui falando sobre a redução da taxa Selic, que já era esperada, e aqui as movimentações. Compraram bastante coisa, fizeram um giro legal, venderam algumas coisas também de CRI, mas compraram bastante coisa, com algumas taxas interessantes, se a gente for ver. IPCA mais 6,8, CDI mais 1,75, IPCA mais 7,9, CDI mais 5. Veja que ele está fazendo um balanço aqui entre alguns ativos um pouco mais, com pagamento um pouco maior, com taxas um pouco maiores, menores, para fazer esse balanceio da carteira. E aqui eles fizeram algumas vendas, principalmente se a gente for pegar o Urca, que é um high yield que também estava com problema, na verdade não é um problema, mas é um fundo high yield que estava no prejuízo aqui no fundo, eles venderam o XPML também, mas o XPML nesse caso, eles venderam com lucro, então é uma posição interessante que eles vêm fazendo e eu acredito que esse é o caminho pro IRDM resolver os problemas, mas é a questão de que ainda não foi vendido esses caras aqui, né? Eles continuam com a mesma posição, que é o que eu vou discutir um pouquinho, principalmente em relação ao DEVA. Mas continuando aqui, então eles fizeram essas movimentações, aqui eles falando sobre a questão dos CRIs que tiveram pontos positivos, né? Que tiveram o BWIC 1 e 2, que teve amortização parcial desses dois CRIs, resultando em 9,5 milhões, e além dessa amortização, 10 milhões foram destinadas para o fundo de obra, então, e 500 para o fundo de reserva. Então, eles até colocam aqui, essa amortização permitiu a distribuição do resultado e de correção monetária, gerando impacto positivo de 2,3 milhões. Aquele outro do Alegra Pacaembu, e também a parte do Neo 30, que em novembro foi retomado o pagamento parcial dos juros da operação. Aqui, como eu falei para vocês, são os mesmos CRIs do relatório passado, mas vocês observarem, essa amortização do BWIC reduziu a participação dele no PL. Se a gente for observar agora, em novembro ele foi para 1,59, se a gente pegar aqui no relatório de outubro, ele era 1,77. Então essa amortização fez com que o PL dele, a participação no PL dele reduzisse, o que é bacana, porque é um fundo que, embora ele esteja no período de carência, mas é um fundo que ainda que é um CRI que traz problema para o fundo. E aí, pessoal, olha só, se a gente pegar aqui na parte de receita, a gente consegue ver nitidamente o aumento da receita de CRI, teve um aumento na parte de correção monetária exatamente por causa das amortizações, e aqui grande pancada de prejuízo que ele teve na negociação de fundos imobiliários, principalmente por causa do Urca.
aqui o resultado, ele está distribuindo, na verdade ele teve um resultado que aí ele reteve os 5% e está fazendo distribuição um pouco a menos, distribuiu 0,77, que é o que a gente viu lá atrás. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, vejam, aqui, como eu falei para vocês, o IRDM, ele ainda vai sofrer um tempo, e qual que é a minha visão? Por que, que ele não vendeu o DEVA e o HCTR ainda, que foi uma das coisas que eu falei no vídeo passado, porque isso vai causar um prejuízo muito grande no fundo, a ponto de ele até poder deixar de distribuir. E se ele deixar de distribuir, a cotação dele vai lá no pé. Então, eu acredito que a estratégia da Iridium com esses caras aqui, principalmente com o IRDM, com o HCTR, com o TORD, que são fundos que estão dando problema, que na verdade é o que jogaram o resultado do IRDM lá para baixo, é esperar um pouco, é esperar o mercado melhorar para que esses fundos subam. Vamos ver se, principalmente o Gramado Parques, lá que são CRIs do DEVA e do HCTR, resolvam os problemas, porque eles estão em disputa judicial ainda, resolvam. Mas o que eu quero chamar a atenção para um ponto, que eu acho que o DEVA poderia considerar isso. Na verdade, não o DEVA, né? A gestão do Iridium poderia forçar um pouco a barra em relação ao DEVA, porque olha só, se a gente pegar aqui, eles têm 1.449.000 cotas. Peguei aqui no relatório do DEVA, o DEVA tem, no total, 14 milhões de cotas. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui. 14 milhões de cotas. Então, significa que o Iridium tem mais de 10% do PL do DEVA. O Iridium ele tem capacidade, inclusive, de solicitar a troca da gestão do DEVA. Até porque teve problemas recentemente, eu até falei num dos vídeos aí, agora eu não lembro qual foi, da questão de conflito de interesse, e a Devante está envolvida nesse meio. Então o Iridium ele tem capacidade, poder para chamar uma assembleia para trocar a gestão do DEVA. Então, inclusive eu vi um dos fóruns aí, eu não lembro qual foi o fórum, eu evito ficar lendo muito outros documentos ou assistindo outros vídeos também, para também não contaminar a minha análise. Mas eu cheguei, agora eu não lembro qual foi o fórum que eu vi, de o pessoal fazendo uma campanha para colocar um e-mail, eu vou até deixar o e-mail aqui embaixo da gestora do Iridium, para vocês mandarem e-mail para solicitar, para ver se faz sentido o Iridium fazer esse movimento, que é chamar uma assembleia no DEVA, porque ele é cotista muito relevante do DEVA. Ele tem mais de 10% das cotas do DEVA. Então eu acredito que seja um ponto interessante também da gente cobrar o Iridium, até para poder ver se resolve essa questão, né? Como eu falei para vocês, ainda acredito que vai demorar um pouco para o DEVA se recuperar, para o Iridium se recuperar, exatamente porque ele tem essas carniças aí no portfólio dele. A parte de CRI, ele vem recuperando, vem aumentando, fazendo o giro da carteira, comprando mais CRIs, o que eu acho bem bacana, diminuiu, e a gente precisa acompanhar para ver se isso vai continuar acontecendo. Eu acredito que é um baita do fundo imobiliário, tem uma gestão muito competente, que comeu bola nesse ponto, já era para ter resolvido esse problema, não resolveu, mas eu acredito que ela está caminhando para resolver em 2024, e eu continuo sendo cotista do IRDM. Espero você no próximo vídeo.